Continuando agora sobre o assunto de mercado a termo, o mercado a termo ele é um tipo de derivativo, né, um contrato. O que é um derivativo? É um contrato de mútuo, no qual se estabelece um valor econômico derivado do seu valor temporal, que seria um pagamento futuro, baseado em um ativo base como referência. Então, a gente vai ver mais sobre o mercado a termo lá em derivativos, futuros, termos e swaps. Aqui eu vou dar uma ideia do que é o mercado. É um compromisso firmado entre vendedor e comprador de compra ou venda de contratos padronizados para liquidação física e financeira em uma data futura, ficando as partes compradora e vendedora vinculadas entre si até que o contrato seja liquidado. Em outras palavras, é a compra ou venda em mercado de uma determinada quantidade de ações a um preço fixado para liquidação em prazo determinado, a contar da data de sua realização em pregão, resultando em um contrato entre as partes. Os direitos sobre o papel são do comprador, então se acontecer alguma distribuição de dividendos no período, por mais que o comprador ainda não tenha as ações com ele, ele recebe isso tudo no final junto com as ações, tá? No final do prazo. E a ideia do comprador é que o papel suba até o vencimento do contrato, tá? Basicamente, aí, olhando esse exemplo, como que seria um contrato a termo? Você combina você comprador, combina com o vendedor um papel, por exemplo, aí Petri 4, que tem hoje cotação aí mais ou menos R$28, você combina com ele que você vai pagar aí 28,15 daqui 30 dias corridos, tá? Então, a corretora, a Bolsa de Valores, vai segurar algumas garantias suas como comprador, para você quitar o seu compromisso, tá? Lá depois de transcorridos 30 dias. E o vendedor vai deixar a ação lá custodiada, bloqueada, né, vamos dizer assim, até a data do vencimento para entregar para você. Geralmente aí a precificação do contrato a termo, o vendedor bota aí a taxa Selic, tá, mais ou menos aí 0,53% ao mês, para precificar o papel. Tá? É como se ele tivesse já querendo vender o papel, a ideia do vendedor é essa, e não quer vender agora, mas sabe que vai vender daqui a um certo tempo, então ele já ainda embute um juro para garantir um valorzinho até um pouco melhor do que estaria hoje no papel, tá? Então, se lá no vencimento vocês combinam comprador e vendedor que o comprador vai pagar 28,15 pelo papel, se lá no vencimento o papel estiver valendo 29, por exemplo, o comprador vai ter lucro, tá? Porque ele vai estar pagando 28,15 num negócio que vale 29. Se ele já pagar 28,15 naquele momento, daqui 30 dias, e vender por 29, vai estar ganhando aí 85 centavos por ação nesse dia, desconsiderando aí os tributos, né, e a corretagem. No entanto, se a ação estiver valendo menos do que o preço acordado, aí estiver valendo, por exemplo, R$27, tivesse desvalorizado, o comprador vai ter um prejuízo, porque ele vai estar pagando mais caro, vai estar pagando 28,15 num negócio que vale, num papel que vale 27, por exemplo. Então, esse é o risco do mercado a termo, é um mercado arriscado. Tá? Você tem que estar convicto de que o papel vai subir, você comprador. Para operar a termo, há exigências de garantias, os vendedores então fazem o depósito dos títulos, que são as ações negociadas, e os compradores disponibilizam uma margem inicial, de acordo com a aplicação de tabela de intervalos de margens da Bolsa de Valores. Nesse cálculo aí é estimado o valor da ação no futuro para baixo ou para cima, e deve-se acertar a diferença desse valor para o preço do papel, tá? A Bolsa não devolve a margem inicial até a liquidação do contrato a termo. Se o papel baixar mais que a margem inicial, tiver uma chamada aí de margem, o comprador paga isso também, né? Faz esse depósito, mas a Bolsa devolve essa parcela antes da liquidação, assim que o preço melhora um pouquinho, aumenta um pouquinho e
fica dispensado dessa chamada adicional. Os ativos aceitos como margem são dinheiro, carta de fiança bancária, títulos públicos federais, certificado de ouro e outros ativos aí a critério da Bolsa. O tipo de contrato é a vontade do comprador, então o comprador acerta aí o prazo. Geralmente os contratos mais líquidos aí são para 30, 60, 90, 120 dias. O comprador acerta aí o prazo que ele quer e combina a taxa com o vendedor. A liquidação vai se dar pelo decurso do prazo, lá no dia do vencimento. É raro acontecer isso de forma antecipada, tá? Porque o vendedor não vai dar desconto, o comprador vai ter que pagar o preço combinado do mesmo jeito. E se for feita aí de forma antecipada pela diferença, a bolsa paga a diferença quando o comprador a solicita. Assim o vendedor recebe o valor combinado, ele não dá desconto. Isso faz a taxa aumentar, né, a taxa da operação, visto que a capitalização aconteceria antes do prazo. Isso é pior para o comprador. Então é raro de acontecer a liquidação antecipada. A responsabilidade da operação é dividida entre o comitente, as corretoras e a bolsa de valor. Os custos da operação a termo são a taxa de corretagem, a taxa de registro e os emolumentos. Tá? Então isso é uma noçãozinha de mercado a termo. A ideia básica é essa, é combinar um preço para daqui um certo tempo, tá? Tem uma dada cotação hoje, é embutida uma parcela de juros pelo prazo combinado e é acertado esse preço. Se lá no vencimento o papel estiver acima disso, o comprador tem lucro, se estiver abaixo, ele tem prejuízo. Essa é uma ideia básica de mercado a termo, que lá em derivativos futuros, mercado a termo e swaps, a gente vai tratar melhor. Falando agora um pouquinho sobre o mercado de opções, também a gente vai tratar lá no módulo específico de derivativos opções, falando só sobre opções, que é um assunto bem vasto. Uma opção, ela confere ao titular, qual que é a ideia? Ela confere ao titular, quem comprou a opção, o direito de comprar ou vender um determinado ativo por um valor determinado até um certo prazo, tá? Enquanto o lançador ou vendedor é obrigado a concluir a transação de venda ou de compra. Por exemplo, se você tiver hoje lá pagando R$1, que a gente chama de prêmio, para ter o direito de comprar a Petrobras PN, Petri 4, após 21 pregões a partir de hoje, por R$27, que a gente chama de strike, o preço combinado, o preço de exercício, a gente chama de strike. Sendo que hoje Petri 4 está cotado a 27,15, se na data do vencimento Petri 4 estiver abaixo de 27,15, você não exerce o direito. Se estiver acima, você exerce, porque, por exemplo, se ela estiver falando de 28, você vai exercer o seu direito de comprar Petri 15 a 27,15, lógico, vai estar mais barato que vai estar a mercado. E vendendo a mercado na mesma hora, se for por 28, você vai estar ganhando aí 85 centavos por papel, por opção. Então essa é a ideia do mercado de opção. Você paga um prêmio para ter um direito ou de comprar ou de vender uma ação após um certo tempo, por um valor determinado já, e você exerce ou não esse direito lá na data do vencimento. O que difere a negociação com opções do mercado a termo é que com opções o negócio pode não se efetivar por decisão do comprador. E na negociação a termo, a compra e venda sempre ocorrerá. Então, na opção, o comprador da opção, ele lá na frente ele vai dizer se ele quer mesmo comprar o papel ou vender o papel, né, de acordo se for opção de compra ou de venda. Se ele quiser. Se ele não quiser, ele perde o prêmio. Ele não precisa deixar nada em garantia, já que não tem nenhum risco aí para o vendedor, para o mercado. Então ele só perde o prêmio. Outra diferença para o mercado a termo é que no mercado de opções é possível vender o papel sem possuí-lo. A gente chama aí de venda a descoberto, tá? Então, isso é o que difere aí o mercado de opções para o mercado a termo. A gente vai continuar aí no próximo vídeo, continuando aí sobre o mercado de opções. Até mais.